Então, boa noite a todos. Mais uma noitada juntos aqui, tarde para alguns. Mais uma sessão para verificarmos a lição do curso Bronze de Marcha Atlética da World Athletics. Mas antes, eu vou estar passando a palavra para o Newton, para ele mostrar um pouquinho como é que foi na prova ouro, alguns detalhezinhos do teste WI Boa noite. que, boa noite, que irão facilitar também, caso seja no mesmo modelo para a prova bronze. Então, hoje a gente tem aqui Florenilson, a dupla com o Newton, e teremos também o Guillermo na tradução no espanhol. Entonces, buenas noches a todos los que son de la Sudamérica y prefieren la temática en español. Tenemos hoy la interpretación con Guille. Solo necesitan pasar el mouse por la pantalla y se van a los tres puntitos o en globo donde está la interpretación y se pueden mirar la lengua en español. ¿Está bien? Entonces, empezamos con Nilton. Obrigado, Claudinha. Boa noite, buenas noches a todos. Ah, a ideia agora é mostrar, recordar, porque alguns talvez já conheçam, mas é bom frisar algumas coisas sobre o teste, a plataforma Teste UI no dia da avaliação. Então, eu vou compartilhar minha tela e vou simular como se estivesse entrando para fazer a prova. Já fizemos os pré-requisitos, os testes, tudo, e chegou o dia da prova, e vai começar daqui a pouquinho. Então, eu vou começar a compartilhar um instante. Onde está? Deixa eu só achar aqui. Ok. Eu pergunto se vocês estão vendo uma Positivo. plataforma, uma das páginas iniciais da plataforma TestUI. Ela vai pedir para vocês colocarem o usuário, o nome de vocês, o nome que vocês criaram quando da primeira vez que acessaram. Colocando o nome, next, próximo, existe uma senha que vocês também criaram, vão ter que colocar para se conectar. Mas reparem que eu já baixei esse site. Repare aqui embaixo, eu já criei um ícone de atalho para o teste UI. Eu não vou trabalhar dentro do site, eu vou trabalhar em um download da plataforma, extremamente importante. Se vocês no dia acessarem o site para trabalhar, não dá certo. Então, eu já baixei, a orientação da WA é fazer o download, baixar, e eu coloquei um atalho aqui embaixo, vocês estão vendo, A né? gente não E vê, isso. Newton, está compartilhado só a tua Ah, tela do. tá, entendi, desculpe. Mas o íconezinho, que é uma telinha azul com um tracinho verde, igual a essa que está aqui, ó, reparem. Só que o fundo é azul. O fundo é azul com esse símbolo aqui. Então é bem simples criar um atalho do TestUI. Feito isso, colocou o nome, colocou a senha, vai entrar na página do TestUI. Essa página inicial tem algumas informações, dá para trocar, recordem que dá para trocar o idioma, né, está em português no momento. Nesse rostinho, eu posso trocar meu idioma, vou colocar em espanhol, italiano, eu gosto de russo. Troquei para russo, o idioma que vocês falam, o idioma que está permitido vocês usarem. Mas eu vou voltar para o meu português. Ok, está aqui as informações. Não está, para vocês vai aparecer do lado, aqui embaixo de próximas provas, quais são as provas que vocês vão fazer. Bem provável sejam, eu não recordo, e os colegas podem me corrigir, vão fazer a prova de vídeo, a prova escrita, eu não lembro se tem prova oral também para o bronze. Para bronze, não Claudinho. sei, eles não mandaram orientação ainda. Ok, de qualquer maneira, cada uma dessas provas é feita separadamente e vai aparecer do mesmo jeito que aparece para mim aqui provas realizadas. Reparem, aqui tem prova escrita, prova oral e prova de vídeo. Foram três provas separadas. Elas estavam do lado esquerdo. Então, à medida que
tem um cronômetro regressivo para mostrar que daqui a 1 minuto começa a prova, é só seguir o passo a passo, não tem erro esse primeiro momento. Deu tempo, iniciou a prova, tem toda aquela identificação. Lembre, mostrar as orelhas, mostrar o ambiente embaixo da mesa, em cima da mesa. Isso é procedimento básico de identificação de local, identificação da pessoa com a sua identidade e tudo mais. Após isso, inicia a prova. Assim que iniciar a prova, vai aparecer uma na primeira tela de prova vai aparecer um endereço. Eu vou simular para vocês, pessoal. Então, entendo, o que eu vou colocar agora na tela estou simulando o endereço que vai aparecer. Algo que não apareceu aqui, infelizmente. Mas deixa eu ver se consigo de volta. Não, não deu. Mas, enfim, eu vou mostrar para vocês. Esse endereço vai aparecer muito grande, é um endereço www, alguma coisa, vídeo, teste, WA bronze. Algo assim. É um endereço que vai remeter ao vídeo que vocês vão ter que assistir. Ok. E alguém comentou que a plataforma recomenda fechar todas as aplicações. Perfeito. Todos os programas, qualquer recurso que vocês tenham, ela orienta a estar fechado. Assim que começar a prova, esses três ícones aqui em cima, para resumir a tela, fechar a tela e minimizar, não vai ter. Na tela de prova não tem esses ícones. E como é que a gente faz para visualizar outra tela? Então, o que eu fiz quando fiz a prova? Reparem que eu estou mexendo na tela azul, abaixando ela um pouquinho. Estou reduzindo ela, ó, deixando um espaço. Vocês conseguem visualizar essa ação que eu estou tendo? Ó, eu estou Não. mexendo. Consegue, Claudinha? O que que você está mexendo? Eu estou com um cursor, o mouse, na Ah, barra bem em cima. O- Eu seguro, pressiono e abaixo ela um pouquinho, mostrando o que está por trás. Você não Conseguem visualizar? visualizamos. compartilhou o aplicativo. Seria necessário Compartilhar a tela. a tela. Ah, Então, ok, eu vou. Entendi, descompartilha, compartilha e entendi, quando você for entendi, compartilhar, escolhe entendi. compartilhar a tela. Me perdoem, me perdoem. Compartilhar tela. Onde que eu vou achar esse trem agora? Normalmente é a primeira do canto superior esquerdo, Isso, eu acho que é essa então. E agora? compartilhamento de tela. Daí aí a gente vai ver tudo o que você estaria. Ok. Estão vendo eu Hum, mexer na tela? não, Eu estou mexendo nela. não. Continua o aplicativo partilhado É. só. Ok, ok. Então, mas é o seguinte, é muito simples. Se vocês abrirem agora, quem já fez, quem já baixou o TestUI e trabalhar com isso, porque no dia essas três opções aqui não estão disponíveis durante a prova. Então, o que eu fiz foi só abaixar um pouquinho essa minha tela do TestUI e por trás dela está uma página do meu navegador. E nesse meu navegador eu vou copiar o endereço que eu já copiei na tela da prova, que vai me remeter diretamente ao teste, ao vídeo que eu preciso assistir. Feito isso, basta assistir o vídeo. Então, coloquei o endereço. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Agora estou em E, uma tela do não, navegador. não. Não. Tá Desculpe. compartilhando ainda o teste UI teu. Você Não. lembra qual que era o nome do navegador do vídeo, Newton? Não, mas é só um endereço. Aí ele Qualquer abre navegador. direto. Ele abre direto. Então, se eu copiar esse endereço, copiei e vou reproduzir ele no meu navegador. Chrome, Mozilla, não Tá, importa. mas você lembra em qual programa abriu? Ah, É isso que eu estou falando, é, porque se não me engano, vai ser o mesmo programa que o Jeff mostrou durante a videoconferência da WA. Se a mas gente já abriu este aplicativo ou esse site, né, fica mais fácil do computador reconhecer sim. esse Não, endereço. mas a Teve ideia gente aqui que era. falou que demorou um tempo até abrir.
Ô, Cláudia, Mas não vai. Aqui a ideia era só mostrar esse mecanismo que é exatamente fácil. Então Tá? é o Evo, o nome do navegador que eles usam, do Evo. programa que eles utilizam para fazer essa Cláudia, reprodução. Mas não Cláudia é, e Evo.com. Newton. eu acho que é. Mas é extremamente fácil. Ô, Mantendo Newton, essa tela do Teste UI aberta, diminuindo um pouquinho, e a tela de um navegador por trás, extremamente fácil. Assiste o vídeo, marca as respostas que vocês vão considerar em um papel, né? Regressa para o Teste UI, onde vão ter as opções. Vídeo um certo ou errado. Vídeo 2 certo ou errado. Vídeo 3 certo ou errado. E dá um enviar colocando aquela senha que normalmente é 1, 2, 3 e 4. Tem que Tá? digitar isso. Isso é procedimento da plataforma Testui para enviar, seja oral, seja escrita, seja de vídeo. Tá? Então, Por esse é o isso, procedimento. Por isso é tão importante fazer o teste prático. O que vocês já têm disponibilizado é o teste prático do equipamento, ou seja, saber, apesar de estar em inglês e estar em inglês para o mundo todo, alguns, quando tentam abrir, aparece até em francês, mas não vai estar nem em português, nem em espanhol. Vocês vão estar mostrando cara crachá, ou seja, pegar um documento de identidade, mostrar lá para encaixar bonitinho, né? Vão estar pegando, como o Newton falou, de mostrar com a câmera, né, por baixo da mesa, na lateral, né? Mostrar se tem alguma coisa no ouvido, fazer esse movimento da cabeça. Então, todo esse pré-teste é para entender se o computador está funcional, né? Depois, eles vão encaminhar um simulado prático que vai ser em cima do que vocês irão fazer. Provavelmente um simulado escrito, que na verdade não é bem escrito, seria para marcar X, são opções. E se tiver a prova de vídeo, vai ter, né, o simulado prático de vídeo também, que é justamente para vocês visualizarem como abrir os vídeos, né, fazer todo esse movimento. Não importa se vocês tiram boas notas ou não. A ideia não é saber como vocês estão para aquele teste, no sentido de conhecimento teórico ou visual ali da prova da marcha, se passarem esse vídeo, mas sim é um simulado para vocês testarem como mexer na prova, como passar as questões, se tiver dúvida, como faz para voltar. É isso. O que vai valer nota é no dia 23 ou a partir do horário que eles autorizarem. Estamos aguardando informação. Talvez abra a prova e fique uma prova aberta, um período de 24 horas para vocês fazerem no momento que ficar melhor para vocês. Provavelmente aqui para a América do Sul, e talvez seja diferente para a Europa, né? Mas na América do Sul, talvez abra às 19 horas da sexta-feira do dia 22 e fique aberto até às 18 horas e 59 minutos do dia 23 no sábado. Lembrando que a partir do momento que vocês abrirem a prova, começa a contar o tempo e vocês têm um tempo limite que eles vão passar essa orientação lá no e-mail. E aí não adianta abrir a prova às 19 horas de sexta e tentar terminar às 3 da tarde de sábado. Não vai funcionar dessa forma. Começou, como o Newton falou, começa a contar o cronômetro e precisam terminar. Lembrem, eu e a Maria Eugênia podemos ficar de suporte durante essas 24 horas, mas a gente também dorme. Então, se alguém for fazer de madrugada, talvez, né, se não ligarem, eu não vou estar olhando no WhatsApp a noite toda. Então, tomem cuidado em relação a isso. Tá bom? Eu vi que o Geraldo levantou a mão, Geraldo, mas vamos dar continuidade. Depois a gente faz um print da tela, montamos uma apresentação e encaminhamos para vocês para melhor orientar como fazer eh, eh, essa abertura de vídeos, tá? Mas, como eu Corri. falei, nós não recebemos ainda informação da World Athletics sobre como vai ser o processo do bronze. Diga, Newton. Bem rápido. Na prova escrita, bem em cima vai ter, quando começar a prova escrita, vai ter uma barra de avanço, uma barra de que mostra em qual questão vocês estão, quantas faltam, quantas já responderam,
E quantas pularam? Quantas? Ah, não, difícil, vou voltar depois. A prova permite vocês irem até o final e regressar na pergunta que ficou mais difícil, não ficou tão clara. Então, essa a barra de avanço é bem visível e ela diferencia pergunta respondida de pergunta ainda não respondida. Então, fica fácil controlar, porque do lado direito tem o cronômetro regressivo e eu tenho quantas perguntas faltam. Então, vão controlando isso, fica fácil fazer toda a prova. É, acho que foi o Ganso que compartilhou. Primeira parte do bronze vão ser vídeos com uma duração de 15 minutos. Quer explicar um pouquinho, Ganso? Abrir o microfone e falar? Sim, portanto, isso consta numa apresentação que a WA mandou depois de fazer aquele webinar do dia 6. Eles mandaram a gravação do webinar e também mandaram a apresentação em PowerPoint. E na apresentação está estes dois slides que eu publiquei aqui, em que a parte do vídeo constitui 60% da avaliação, tem uma duração de 15 minutos, portanto, e vale 60 pontos, 3 pontos por cada vídeo, conforme está especificado portanto, nesse slide. São 20 vídeos de 20 diferentes atletas, em que passam quatro vezes. Portanto, uma das duas respostas, legal ou ilegal, deve ser escolhida. E Claudinha, a opa, parte desculpa. escrita são 2 horas e meia, e tem o peso de 40% do total do teste. São 36 questões que valem 40 pontos. Portanto, são 3 secções: a secção A, que é de múltipla escolha, a secção B, que é verdadeiro ou falso, são 10 questões, total 10 pontos. A secção C são situações de verdadeiro e falso, ou múltipla escolha, e a secção D são situações de competição, são 6 questões que valem um total de 15 pontos. Isto, se forem ver, portanto, se foi o caso de fazerem o download daquela apresentação, portanto, lá nos slides, salvo erro, o slide 13 e o 14, eu estou agora a ver, é o 13 e o 14, referem-se exatamente à situação da avaliação. Obrigada, Ganso. Então, estão conseguindo visualizar na tela aqui? Deixa eu só colocar em um pouquinho menor. Funções e deveres dos oficiais em provas de marcha atlética. Essa é a temática da lição de hoje. Então, a gente depois tenta fazer essa montagem, só retomando a questão de visualização do Newton. Vamos reforçar aqueles slides encaminhados pela World Athletics, bem lembrado aqui pelo Ganso, né, para que vocês estejam bem preparados para o momento da prova, para saber como será a sequência. Então, quais são essas funções e deveres e quais oficiais, né, ou árbitros vão estar envolvidos numa prova de marcha atlética? É importante que os árbitros de marcha atlética estejam cientes das suas próprias funções e deveres, bem como dos relativos aos restantes dos oficiais, o restante dos árbitros principais em provas de marcha atlética, que incluem delegados técnicos, delegados médicos, dependendo do nível da competição, diretor de competição, diretor da prova, né? Medidor de percurso, árbitro geral de marcha, os fiscais de percurso ou fiscais de pista, se for para dentro da pista, os oficiais, que são os árbitros de marcha atlética, o árbitro-chefe da marcha, o assistente ou os assistentes do árbitro-chefe da marcha, o secretário da prova de marcha, o operador do quadro de desclassificações, os contadores de voltas,
os árbitros da câmera de chamada, a equipe de partida, a equipe de cronometragem ou de cronometragens, que muitas vezes a gente tem cronômetro manual, cronômetro eletrônico, e também a cronometragem por transponder, que é o chip, e a equipe de resultados, e todos esses que a gente está vendo aqui relatados, né, as funções que estão em negrito vão ser abordados aqui na sequência. Então, nesses que não estão em negrito, Newton, eu passaria a palavra para você, se você quer fazer algum comentário sobre estes árbitros que também estão envolvidos numa prova de marcha? Bem rápido, porque é algo, vejam só, pode cair alguma relação desses com uma prova de marcha. Então, conhecer a função de um médico durante uma prova de marcha, você é o árbitro-chefe da prova. Um atleta cai e começa a tremer, começa a babar. Quem é o oficial técnico que pode se aproximar e fazer um auxílio? Então, diretor médico, o árbitro mais próximo, enfim. Então, a relação dessas funções, o que faz cada um deles, né? Abaixa um pouquinho, Claudinha, por favor. O que faz cada um deles e a relação com a prova, é bom revermos. Não vamos abordar aqui o que faz um árbitro de partida, mas devemos saber o que acontece, né? Então, as demais funções a gente vai trabalhar, não vou citar agora, mas conhecer a relação de cada uma dessas funções com possibilidades da marcha é importante e é necessário. Então, uma lida sobre essas funções é necessário fazer. Obrigada, Newton. Eu vi que a Berna entrou na sala também, então, Berna, Flor. Claudinha, Oi, Claudinha, Flor, diga. essa parte que não está em negrito, porque a gente tem que entender que são os recursos humanos que nós vamos usar numa prova de marcha e que tem em todas as outras provas. Então, são os recursos humanos necessários, porque a gente tem o cronometrista, você tem a câmera de chamada, você tem tudo. Então, são recursos humanos que você tem dentro da marcha, como teria em qualquer outra prova. Não podemos esquecer desses recursos humanos, ok? Obrigada. Berna, bem-vinda. Berna está em competição em Criciúma, né, Berna? Tá me ouvindo, Claudinha? Agora sim. Eu tô na estrada, dentro do ônibus e achei um sinalzinho aqui, mas eu acho que daqui a pouquinho vai cair. Como eu estou Beleza. parado atrás de um caminhão aqui, conduzindo os indivíduos que não são muito cheirosos, eu vou evitar de falar, só vou participar aqui, porque ó, já vai fechar aqui de novo. Beleza. Cheguei ainda de viagem, acho que eu cheguei depois das 8. Beleza, beijo. O árbitro, e para nós no Brasil é o árbitro geral de marcha. Quais são os poderes, qual é a jurisdição do árbitro geral de marcha nas provas de marcha atlética? O árbitro geral não tem jurisdição relativamente a assuntos que são de responsabilidade específica do árbitro-chefe de marcha de qualquer prova de marcha atlética. Contudo, o árbitro geral tem total autoridade em todos os outros assuntos associados ao decorrer das corridas. Não são corridas aqui no caso, ao decorrer da prova de marcha, como teria em qualquer outra prova de pista ou de rua, incluindo lidar com infrações às regras de corridas, para além das regras relacionadas com a definição da marcha. Caso aceite o relatório de um fiscal de pista ou fiscal de percurso ou de um árbitro de corrida, ou, no caso, um árbitro que esteja nesse percurso, sobre a saída, né, de um atleta deste percurso marcado como um DNF, um Did Not Finish, por exemplo, ou de reduzir ou encurtar a distância percorrida para desqualificar um atleta, considerando o RT 54.13, e quaisquer infrações às regras relacionadas com estação de bebida, esponja e demais abastecimentos. Especificamente em provas de marcha atlética, o árbitro geral de marcha, ele é responsável por agir nas seguintes circunstâncias. Ao desqualificar um atleta que não entre na área de penalização após ordem expressa,
que aí será aquela RT 54.7.3, desqualificar caso esse atleta não permaneça na área de penalização ou na zona de penalização durante o período aplicável, e aí a RT desse DQ também está na 54.7.3, adicionar ao tempo oficial do atleta o tempo que deveria ter sido passado na área de penalização, naqueles casos em que não é possível em tempo fazer com que o atleta entre na zona de penalização antes de finalizar a corrida. E aí se aplica a RT 54.7.4. Receber informações relevantes da parte do árbitro-chefe da marcha após a prova de marcha sobre todos os cartões vermelhos exibidos e desqualificações efetuadas. Aqui, no caso, para nós, esses cartões vermelhos seriam aquelas propostas de desqualificação e as desqualificações efetivamente realizadas, e garantir que o resultado da corrida seja registrado corretamente, que é RT 54.7.8. Flor, quer comentar? O árbitro geral, né, que a gente fala o árbitro, então o juiz árbitro, em espanhol, ele ele não tem nenhuma jurisdição e não interfere no trabalho da parte de julgamento da marcha, certo? Julgamento para juiz e para o árbitro-chefe da marcha. O árbitro-chefe da marcha tomou a decisão sobre o julgamento, recebeu lá as três, as três notas de desqualificação, vai para o quadro e manda o atleta para a zona de penalização, ou no caso de receber um quarto cartão, ou a nota de desclassificação de um quarto ato diferente, desclassifica, né? As situações que o árbitro geral, ou o árbitro juiz árbitros, no caso espanhol, trabalha na situação que ocorre em qualquer prova de uma competição, e não relativa ao julgamento da marcha, só nas questões, por exemplo, indisciplina, nas questões de, por exemplo, um empurrão, né? Um empurrão de um atleta ao outro, né? Então, ele trabalha em cima disso aí. Então, é uma atitude antidesportiva. Por exemplo, infração na hora de pegar a bebida, por exemplo, e entrar na frente do outro ali, ver se não obstruiu essas coisas assim, no abastecimento ou pegar a de outro, né? Então, árbitro geral, né? Na questão da zona de penalização, o que acontece? Já unidade em que, quando o atleta é chamado a entrar na zona de penalização, quando recebe os três cartões, as três notas de desclassificação dos três atos diferentes, então o que acontece? O árbitro-chefe ou assistente, que é designado para isso, manda o atleta entrar na zona de penalização, ele paga e não entra. Isso aí é uma atitude antidesportiva, e seria punido pelo árbitro geral, no caso aí, o juiz árbitro. Ou então a não permanência dele, ele tem que cumprir as ordens do árbitro-chefe. Diferentemente do que acontece se por acaso o árbitro-chefe não conseguir, o árbitro-chefe da marcha, não conseguir avisar ao atleta que ele deveria entrar. Então, ele passou do ponto que ia entrar. Então, ele não tem como ser culpado disso. E aí a prova termina. Aí o árbitro-chefe tem que avisar para o árbitro geral, no caso, o juiz árbitro, sobre a situação, e ele vai fazer o quê? Acrescentar o tempo que ele ficaria dentro da zona de penalização ao tempo final do atleta, certo? E, claro, no final da prova, da competição, o árbitro-chefe da marcha, ele avisa para o árbitro-chefe, para o árbitro geral de corridas e marcha, que as desclassificações que houveram decorrente das notas de desclassificação, né, os quatro cartões, ou as quatro notas, no caso, e também as demais notas de classificação de outros atletas que não tomaram as quatro notas, né, que seria desclassificação. Então, essas outras também, o árbitro, o chefe, tem que informar para o árbitro geral de corridas e marcha.
Obrigadão, Flor. Então, além do árbitro geral de marcha, a gente vai estar passando por aqueles outros árbitros citados lá no primeiro slide, em negrito. E um deles é o fiscal de percurso, ou fiscal de pista e os contadores de voltas. Em provas de marcha atlética, os fiscais e contadores de voltas devem ser nomeados e desempenhar as suas tarefas sob a orientação do árbitro geral, como em qualquer outra prova, como as provas de corridas. Para eventos em pista, são exatamente as mesmas. Para as provas de marcha atlética na rua, as principais tarefas dos fiscais de percurso são observar e, se necessário, relatar ao árbitro geral as seguintes situações: quaisquer aparentes infrações das regras nos locais de bebida, esponjas e abastecimentos, quaisquer situações em que um atleta aparentemente abandone o percurso marcado, e quaisquer casos em que um atleta receba assistência não permitida pelas regras. Se um árbitro de marcha atlética observar diretamente qualquer um destes comportamentos ou outras infrações das regras, para além das relacionadas com a definição de marcha atlética, o árbitro deve relatar essas infrações ao fiscal de percurso ou ao árbitro geral de marcha mais próximo, ou árbitro que esteja no percurso mais próximo, idealmente durante a prova, ou, no caso, quando não é possível, o mais brevemente possível ao final da mesma. Newton quer fazer o comentário sobre essa A, parte? a presença desse pessoal é extremamente importante para o desenvolvimento da prova. Então, eles serão os olhos para olhar o restante, enquanto nós olhamos as pernas dos atletas, eles vão olhar tudo o que vai acontecer, por exemplo, com os braços. Como assim os braços, Newton? Sim, de repente uma cotovelada entre um atleta e outro, naquela briga por posição, um empurrão. Isso é feito com os braços. Então, estou brincando, mas é extremamente importante a presença desses árbitros fiscais para observar a região, o posto de abastecimento, água, né, alguma infração quanto ao percurso, desviar, diminuindo o percurso, levando vantagem métrica, né, um atleta recebendo algum tipo de assistência, algum tipo de ajuda fora de locais, por exemplo, água. Ele recebe água do treinador em um circuito de rua fora do local. Isso caracteriza ajuda, assistência. Então, quem vai ver isso? E naquele ponto não havia um árbitro de marcha, mas teremos os fiscais. Então, extremamente importante. E eu brinquei, né, ver a ação dos braços. Eu já vi isso acontecer na marcha, atletas um empurrando o outro. É questão de analisar. É intencional? É com má intenção? Com qual a razão daquela ação que ele fez aquilo? Empurrou o outro atleta para fora da pista, né? Então, deu um soco nas costas do atleta que estava na frente. Então, são ações que os árbitros de marcha não estão olhando para cima, estão olhando para baixo, né, nas pernas. Então, extremamente importante. E também, se o árbitro de marcha observar, como está no último parágrafo, né, observar alguma ação como essas que nós citamos, a comunicação mais rápida possível a um fiscal, um árbitro mais próximo, sobre tal fato. Ó, na volta passada, tal atleta fez isso, bateu, pulou, cortou o caminho, diminuiu o caminho. Fiquem de olho, né? Anotem, relatem. Então, extremamente importante essa comunicação nossa para os demais árbitros e a observação, a presença desses árbitros no circuito ou na rua, mesmo na pista. Vamos pensar, 5 árbitros dispostos pela pista, um a cada 80 metros. Vão existir pontos entre esses dois árbitros que que não tem ninguém olhando. Pode acontecer, sabemos que acontece. Então, a presença, talvez, desses fiscais, nesses intervalos, podemos negociar, né? O árbitro-chefe pode negociar com o árbitro geral,
de corridas e de marcha para posicionar em locais estratégicos, onde teremos todo o percurso ou toda a pista sob observação. Obrigada, Newton. É importante só reforçar, né, quando se fala que um árbitro de marcha não vai escutar se eu tenho um inspetor de pista dizendo, olha, aquele atleta ali está flutuando, né? Ele tem que estar focado no que o olho dele está falando e não o que os ouvidos estão falando para ele. Mas o fiscal de pista, um árbitro que esteja na pista que não é da marcha, este sim tem que estar com os ouvidos abertos ao que um árbitro de marcha vai estar falando para ele. Olha, percebi isso. Né? Então, isso os nossos amigos portugueses aqui, o José Ganso, o José Dias e o Vasco sempre reforçam bastante essa ação, né? Inclusive, é uma das perguntas dos quizzes compartilhados quando fizemos as videoconferências pela Sul-Americana. Então, vamos passar para o próximo. Juízes de marcha atlética ou árbitros de marcha atlética. Todos os árbitros de marcha devem agir a título individual e as suas decisões devem ser baseadas em suas observações feitas com o olho humano, o deles, né? E a RT 54.3.2 que traz isso. Provas feitas em rua normalmente devem estar presente no mínimo 6 e no máximo 9 juízes ou 9 árbitros de marcha, incluindo o árbitro-chefe de marcha. É o que a RT 54.3.4 nos traz. Em provas feitas na pista, normalmente devem estar presentes 6 árbitros de marcha, incluindo o árbitro-chefe. E é RT 54.3.5 que traz essa informação. Para as competições organizadas conforme o parágrafo 1A e 1B da definição de competições que integram aquele ranking da World Athletics, apenas um árbitro, à exceção do árbitro-chefe, afiliado a uma federação membro, pode julgar, né? Então, isso é baseado aí na 54.3.6. Os árbitros de marcha atlética nomeados para todas as competições enquadradas nos parágrafos 1A e 1B da definição de competições que integram o ranking da World Athletics devem ser árbitros de marcha atlética ouro. Os árbitros de marcha nomeados para as competições enquadradas nos parágrafos 1C e D e 2A, B, C, D, da definição de competições que integram o ranking da World Athletics, devem ser árbitros de marcha atlética, lógico, de nível ouro, prata ou bronze. Então, só trazendo, né, que as competições das séries da World Athletics e Jogos Olímpicos são essas que estão aqui sinalizadas no parágrafo 1A e 1B, e a maioria das restantes das principais competições internacionais, à exceção dos GPs, né? Então, são esses aqui. Flor, quer comentar, Flor? Sim, primeiro, né, devemos saber, né, que o, a gente só julga o que vê, né? Por isso que é baseada as decisões nossas de juízes ou de árbitros é ver a vista humana, ou a vista, né? Como diz no espanhol, né? A vista, né? Então, a olho humano para nós, né? E a gente, quando você fala em prova de estrada, no mínimo 6 e no máximo 9, incluindo o ato-chefe, né? Se tiver 6, incluindo o ato-chefe, né? 5 mais o ato-chefe. Se tiver 9, né? 8 mais o ato-chefe, ok? E o que é as provas, né, para a competição da World Athletic, né, das séries do ranking, um A e um B, né, daquela definição da World Athletics, né, você não pode ter mais do que um árbitro por país julgando, né? O árbitro-chefe não faz parte dessa contagem porque ele é uma exceção a essa regra. Então, os que estão julgando vão ser sempre de um país diferente. O árbitro-chefe
não tem problema, porque ele não julga, ele só supervisiona e no final, nos últimos 100 metros, é que ele vai agir, ok? Então não tem problema ele ser de algum país que tem algum árbitro trabalhando, um juiz trabalhando, né? E juízes de marcha, né? Para 1A e B, que são os Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais, né? Tem que ser juízes nível ouro, né? Da World Athletics, ok? E quando se trata de 1C para frente, né? 1C são competições que tem mais de uma área envolvida, né? Na competição. Aí e o D seria o meeting, os meetings a convite com chancela da WA. Esses aí pode ser A para o ouro, prata e bronze, e o 2 que é ligado a uma área. Quer dizer, o A seria os campeonatos de área, o B seria uma competição intra-área, né? O C seria os jogos de área e o D seria o meeting com a chancela da área que está acontecendo esse meeting. Aí pode ser a árbitro ouro, prata ou bronze, ok? É isso aí. Obrigada, Claudinho, Flor. Diga. eu peço que todos olhem o segundo item dessa página. O segundo item, nas provas de estrada, ok? Estar presente no mínimo 6, no máximo 9, incluindo o árbitro-chefe. Vou criar uma situação aqui, que caiu na prova nesse sábado. 9 árbitros com árbitro-chefe, convocados. Um árbitro, o voo dele atrasa, ele não chega. Eram 9, só tem 8. Agora, com o árbitro-chefe. Desses 8, 2 passam mal por alguma razão no hotel, comem, passam mal. Estão morrendo no hospital. Que Não horror. vêm para a prova. Eu estou exagerando, mas questão de prova. Eram 9, caiu para 8, menos 2, caiu para 6 com o árbitro-chefe. Foi isso? Vamos lá. 9, 1 não veio, 8, deu 8 menos 2, 6. 6. Posso soltar a prova? Posso soltar essa prova que os atletas estão esperando? Eu só tenho 6 árbitros agora. E aí? A resposta é bem simples. No mínimo 6 com o árbitro-chefe. Posso soltar. Meu Deus, o mínimo, mas será que vai dar. Quem vai ter problema é quem está no hospital, quase morrendo, e quem não veio lá por alguma razão do, do avião. Mas sim, a princípio eram 9 convocados e só vou atuar com 6 por N razões: avião, transporte, trânsito, saúde, mas pode acontecer. Obrigado, Claudinho. Obrigado você, Newton. E o árbitro-chefe da marcha atlética, quais são os poderes e os deveres? Caso não tenha sido nomeado de forma antecipada, e normalmente é feito de forma antecipada, por exemplo, pelo corpo administrativo ou pelo comitê de organização, os árbitros de marcha nomeados é que devem eleger o árbitro-chefe da marcha. Isso está também na RT 54.3.1. O árbitro-chefe da marcha deverá agir como oficial de supervisão da competição e deve apenas agir como árbitro de marcha na situação especial definida na RT 54.4.1, que está escrito na RT 54.4.2. Em competições de nível, não seria nível inferior o melhor termo, mas em competições que não sejam lá de algumas categorias mais de Jogos Olímpicos ou campeonatos mundiais, por exemplo, caso não existam árbitros de marcha suficientes para atingir o número mínimo necessário para a prova, aí o árbitro-chefe deve, em tais circunstâncias, agir também como juiz. Vejam que aqui eles não estão colocando, né, no exemplo que que o Newton, de repente, foi a prova que ele citou. Em todas as competições autorizadas pela WA,
ou por uma das suas associações de área, bem como em competições autorizadas por uma federação membro, caso definido pelos regulamentos da competição, o árbitro-chefe da marcha tem o poder de desqualificar um atleta nos últimos 100 metros, caso o modo de progressão do atleta infrinja a regra da marcha de uma forma óbvia, independentemente do número de cartões vermelhos que o árbitro-chefe já tem anteriormente recebido para esse atleta, o número de propostas de desqualificação que o árbitro-chefe já tem em mãos, né, para este atleta, que é RT 54.4.1. O árbitro-chefe da marcha deve, então, receber todos os cartões vermelhos ou todas as propostas de desqualificação, é função dele, deve desqualificar atletas que infrinjam as regras, que mais que é função do árbitro-chefe de marcha? Garantir que os atletas sejam informados da respectiva desqualificação o mais brevemente possível após verificar que ocorreu uma infração das regras. Quando existir uma área de penalização, direcionar qualquer atleta que tenha recebido 3 propostas de desqualificação para a área de penalização, informar o árbitro geral de marcha imediatamente após o final da prova de todos os atletas desqualificados ao indicar a identificação do dorsal ou a identificação do atleta, o horário da notificação e as infrações. Deve fazer o mesmo para todos os atletas que tenham recebido os cartões vermelhos ou as propostas de desqualificação. Garantir que aquela ficha ou aquela súmula individual ou que vai ser colocado, né, numa ficha resumo da marcha atlética seja preenchida ou, como a gente chama aqui, me corrijam, Newton e Flor, que é a súmula da marcha, que vai estar corretamente preenchida, quer por si mesmo ou pelo secretário da marcha. Newton? Vamos lá. Normalmente, o árbitro-chefe da prova é indicado pelo país, uma competição nacional, pela Sul-Americana, uma competição do continente, ou pela WA. Ele é indicado antes, mas se não for, os árbitros se reúnem para o ímpar, jockey pô, o mais alto, algum critério para escolher esse árbitro. Uma brincadeira, lógico, não é assim, mas os árbitros têm que ter consciência e saber nomear entre si, entre seus pares, quem será o árbitro-chefe. Porque, como a Claudinha comentou abaixo, são várias responsabilidades, né? Qualquer um desses que foi convocado para aquela competição pode ser chefe. Então, todos têm condições. Se eu tenho, eventualmente, aqui na América do Sul já aconteceu, eu e a Bernadette, ou eu, Florenilson, ou o Florenilson e a Bernadette, na mesma prova, normalmente um é o árbitro-chefe e o outro vai para julgamento, para que não tenham dois do mesmo país, né, eventualmente mandando proposta de desclassificação para o mesmo atleta. Então, pensamos nisso. É uma questão de custo, infelizmente, em algumas competições, e pode acontecer. Mas, se todos forem de países diferentes, escolhe-se um entre seus pares para ser o árbitro-chefe. E aqui eu vou pegar o exemplo que eu coloquei na slide passado e vou criar uma outra situação para vocês. Prova de rua, 9 árbitros. Desses 9 árbitros, 2 que iriam julgar, por alguma razão, não vêm. Passa mal, o ônibus atrasa, só se apresentam 6 árbitros e o árbitro-chefe. Olha o grau de complexidade. A prova é o revezamento da maratona. O Ganso explicou ontem isso, o que acontece. Eu pediria a opinião de vocês. O Guilhermo arregalou os olhos ali, já vi isso. Só tenho 6 árbitros para julgar, mais o árbitro-chefe e a prova debaixo de chuva, né, é o revezamento da maratona. O que acontece com essa situação? O árbitro pode atuar também, como fala o caso aqui. Opa, mas ali diz em competições de nível inferior. E o revezamento, como aconteceu ano passado, Pan-Americano, esse ano Olimpíada, é um nível mais alto. Como aconteceria, como poderia ser resolvido essa situação?
posso ir contra o que está escrito e o árbitro-chefe entrar para julgar? Mas, Newton, por que que ele vai entrar se só tem e seis, com seis a regra acolhe, mas o detalhe é o tipo de prova. Com quantas propostas uma equipe é retirada da prova? Quem lembra? Quantas propostas são necessárias para uma equipe ser retirada? Duas, três, sete. Obrigado, Tângela, está esperta. Graças, Tângela. Sete, eu preciso de sete, e eu só tenho seis julgando. Posso fazer a prova? Assim ninguém será desclassificado. Aí não tem o porquê. Em uma situação extrema como essa, o árbitro-chefe entra também para julgar a prova. Percebam que ali fala competições de nível inferior. Sim, também penso que ele precisa estar presente para julgar, além de julgar, cuidar das demais funções. Vai sobrecarregar, sem dúvida. Talvez a qualidade do julgamento não seja tão boa, mas estamos cumprindo com o mínimo necessário para esse tipo de prova. E, se for o caso, sete árbitros, vai ter que haver consenso 100% para que aquela equipe, aquele país seja desclassificado. Então, vejam como é uma combinação de informações que podem ser e de forma contrária, tá? Pode baixar um pouquinho, Claudinha. Ah, ali comenta ainda sobre as atuações, né, do árbitro-chefe, que tem o poder de desclassificar nos últimos 100 metros. Mas eu tenho 20 atletas, 40 atletas marchando, eu tenho mais atletas marchando. Será que eu consigo controlar todos? Por mais que eu ouça o sino tocando quando o atleta inicia a última volta, né? Talvez alguma comunicação entre o árbitro-chefe da prova e os controladores de volta podem me ajudar nesse momento de saber quem é que está entrando nos últimos 100 metros, quem está se aproximando. Então, uma boa comunicação, talvez por rádio, mas vejam, é bem pontual. É só para avisar, Newton, tal atleta, tal equipe está se aproximando ou está iniciando a última volta. E aí eu já vou saber que, caso ele infrinja alguma regra, de maneira óbvia, né, nesses últimos 100 metros, eu posso desclassificar ele. Então, essa comunicação é importante quando temos um número muito grande de atletas marchando. Lembrando que, independente se esse atleta tenha recebido alguma proposta ou não, né, o árbitro-chefe pode fazer isso. Esse ano eu tive a- foi em Cuiabá aconteceu algo similar e eu tive que agir dessa maneira. Nos últimos 100 metros, houve desclassificação de um atleta, na minha opinião, extremamente visível. Fui até ele, procedi, comuniquei a desclassificação, regressei e o secretário anotou essa regra. Abaixa, por favor, Claudinha. Aí, aqui só para recordar, né, então, essas funções ter o controle de todas as propostas de desclassificação que chegam. Caso chegue o número necessário, desclassificar os atletas, no caso é a quarta, quando nós temos área de penalização, três, quando não temos área de penalização, né? Eu preciso também garantir que esses atletas sejam informados dessa desclassificação o mais breve possível, quando não ocorre durante a prova o atleta terminou, recordando que ele pode terminar e após ele terminar, chegar essa terceira ou quarta proposta, assim que chegar eu vou até ele, vou buscá-lo, né? Se ele estiver na zona mista ou fora da pista, pode acontecer, né? Já aconteceu comigo de ter que buscar o atleta fora da pista e fazer a comunicação, recordando que é importante anotar o horário de tal ação. Então, o relógio, sempre um relógio, todos devem ter um relógio para com a hora local. E, quando terminar a prova, né, informar ao árbitro geral de pista, o juiz árbitro, de pista ou de marcha, sobre as desclassificações, indicando quem foi, a hora, todas as infrações que ocorreram, né? E tendo a área de penalização,
controlar tudo. Eu não diria somente direcionar, porque se eu tiver um número suficientes de árbitros, um auxiliar, um outro árbitro pode fazer esse papel de direcionar o atleta para dentro da área de penalização, mas sob a minha supervisão. Meu olhar ali, eu estou antenado com tudo, estou com o controle de toda a prova. E as anotações de tudo o que acontecer durante e após, porque durante são as propostas que eu vou registrar nessa súmula geral, e após são as súmulas individuais que vão trazer as informações das advertências e eu vou repassar para a súmula geral. Ah, eu não entendi a pergunta aqui em uma situação. Ah, alguém perguntou algo agora, em uma situação semelhante com a falta de dois árbitros presentes atuarão em duplas funções. Percurso de ida e volta, acusar sua atuação sendo A e B e outro. Estou entendendo que se falta um número mínimo, se por ser percurso de ida e volta, se ele pode atuar como se fosse árbitro de 2 pontos do percurso. Não, não, nessa situação não. É, quem pode exercer duas funções, foi no exemplo que eu dei, é o árbitro-chefe. Porque por uma questão de mínimos, né, para existir, para ocorrer a desclassificação. Então seria ele, mas não os outros. Aqui eu simulo um árbitro e do outro. Não, isso não existe, não pode. Tá? Isso não ocorre. Tá? Obrigada, Nilton. Ah, Ó, alguém levantou a mão. O Eu Ganso, né? acho que, Ganso, você está E aplaudindo Newton, alguma? só para clarificar ainda um pouco aquilo que o Newton disse relativamente à maratona, em que só há seis árbitros a ajuizar, em que o Newton disse que não havia aqui a possibilidade da equipa ser desclassificada. Na realidade, há a possibilidade da equipa ser desclassificada, porque há dois atletas em competição. A questão é, e como é que é desclassificada? Por exemplo, se o atleta masculino receber 4 notas de desclassificação e o atleta feminino receberem 3 notas de desclassificação, dá um total de 7 e a equipa é desclassificada. Da mesma forma que se o atleta masculino receber, se um dos atletas receber 6 notas e o outro receber uma nota, a equipa é desclassificada. A situação é a situação que foi falada na outra vez, tem a ver com uma situação especial em que há um atleta muito mau e a atleta é imaculada, não tem qualquer falta. Portanto, aí nessa situação é que o atleta que é muito mau, com certeza que leva faltas de toda a gente, neste caso levava só de 6, e a equipa nunca tinha ocasião de ser desclassificada. Portanto, é uma situação, quando estão 6 juízes a atuar, esta situação da não possibilidade de desclassificação da equipa é nesta situação particular muito, muito, muito especial. Obrigada, Mas, Ganso. obviamente que, para salvaguardar isto, na minha ótica, o ideal seria ter pelo menos 7 juízes a atuar, embora haja quem defenda e parece que está previsto nas regras, no caso do atleta que é muito mau, ser mesmo muito mau, poder haver a intervenção do árbitro geral. Mas aqui, portanto, é discutível onde é que está o limite da intervenção do árbitro geral e do juiz-chefe. Portanto, aqui pode haver uma confusão, pode haver aqui um choque entre as duas ações, porque a regra também diz que o árbitro geral não tem que se portanto, meter com as intervenções do árbitro de marcha. A questão é definir quando é que a atitude do atleta foge das questões técnicas da marcha e entra no campo da disciplina para ser possível
passível de desclassificação pelo árbitro geral. Era isto que eu queria dizer. Obrigada, Ganso. É, Claudinha, eu estou vendo, o Maurício fez uma pergunta, mas acho ok. que com a fala do Ganso, pôde compreender ali, né? Está vendo a informação, que Forma, a proposta de desqualificação não seria para a equipe, mas sim para o marchador que está no momento. É isso, Newton? Sim. Foi para mim? Tranquilo? Não, só Ah, confirmando. não, não, A não, gente, ok. quando recebe a proposta de desqualificação, não é proposta de desqualificação para a equipe, mas sim para aquele marchador, que, claro, vai acumular para a equipe. É isso? Isso, isso. A prova, ela é muito recente, ela foi criada a primeira vez foi feita o ano passado. Então, existem algumas questões ainda que eu acredito que vão mudar, vão melhorar até mesmo a nossa compreensão. Recordando que mesmo um atleta, uma equipe que não tenha recebido nenhuma proposta na maratona em revezamento, e o último atleta, que no caso é uma mulher, nos últimos 100 metros, o árbitro-chefe pode agir como prevê a regra, mesmo que a equipe não tenha nenhuma proposta. Né? Seria um absurdo isso acontecer, né? A atleta jogar, colocar em risco todo o resultado da equipe só nos últimos 100. Mas, recordando que isso é possível também acontecer. Ah, e não é questionável, eu não citei o que o Ganso falou, até obrigado, Ganso, por recordar isso, por alertar isso. Eu acredito que eu, pessoalmente, sou contra algumas coisas, né? Não só na marcha, na barreira, em outras provas também. Mas, enfim, a regra, ela permite tais situações. Obrigada, Newton. só para complementar aí, Claudinha, Diga lá, não Flor. esquecer que essa ação do árbitro-chefe tem que esperar cruzar a linha de chegada, né? Só depois que cruza que o árbitro-chefe pode apresentar a raquete vermelha, né, para o atleta Obrigada. quando termina a prova. Ok? Obrigada, Flor. É o árbitro-chefe da marcha atlética. Quais são as responsabilidades dele na organização? O árbitro-chefe de marcha tem várias responsabilidades de organização, incluindo dirigir uma reunião prévia ao evento, em que são atribuídas as áreas específicas aos árbitros de marcha, explicar o procedimento a seguir e tomar decisões, para tomar as suas decisões, melhor dizendo, né? E as disposições feitas para o decorrer das provas de marcha atlética. Garantir que todos os árbitros tenham o material necessário para o seu trabalho, incluindo, né, as propostas de desqualificação, as suas súmulas individuais ou as folhas individuais de registro para cada um dos árbitros de marcha, as raquetes amarelas com a indicação da falha, que seria ou de flutuação ou de flexão de joelho, o mapa do percurso, onde vai estar definido, né, a posição atribuída a cada um dos árbitros de marcha, e as outras localizações importantes, como área de abastecimento, locais onde tem água e esponja, né, onde estão os retornos, a lista com o número dos dorsais dos atletas, e aqui a gente chama, né, do start list, com o número de identificação de cada um dos atletas, as suas braçadeiras de identificação. O árbitro-chefe da marcha ainda deve garantir que o sistema de recolhimento das propostas de desqualificação esteja preparado de forma correta e que qualquer tecnologia necessária esteja funcionando adequadamente. Então, tem que chegar antes, fazer os testes, verificar se está funcionando, e se for um recolhimento manual, quem que vai fazer isso? Quem são os estafetas? Se vão fazer com bicicleta, se vão fazer com patinete, com skate, caminhando, né? Dirigir uma reunião posterior à prova para analisar como foi o desenrolar do evento. Apresentar as fichas de resumo da marcha atlética para análise e discutir ainda quaisquer problemas. Flor, Bom, o que eu vejo importante aí está esqueceram de colocar aí as canetas, né? Ele vai ter que o escrever lápis, lápis, essas coisas também.
né? Então, dirigir a reunião, né? Isso, toda reunião se faz, se mostra para os posicionamentos e a área de atuação dos atos, essas disposições que tem que ter, né? Seja na pista, seja na estrada, né? E ver justamente os procedimentos que tem que se seguir, ok? Vai dar o direcionamento geral disso aí, né? Lógico, garantir que todo esse material esteja à disposição que estão listados, né? Além do lápis e caneta que não estão aí, né? Tem mais coisas, Prancheta. cancheta e tudo mais, e a recolha desses cartões na hora que os estafetas vão atrás, ou mensageiros, né? Cada um tem uma nomenclatura, e, claro, se tiver uma tecnologia que para ajudar, melhor ainda. Você pode usar bicicletas também para esse material seja entregue imediatamente ao secretário, né, para ir lá para o chefe, ele trabalha isso também, né? E também ele vai observar também, né? Ele tem a responsabilidade de observar se o secretário está no local correto, se o quadro está no local correto, se a zona de penalização está com todos os recursos humanos que estão lá necessários para aquilo funcionar, se tem o cronômetro lá para cronometrar a zona de penalização de cada atleta, né? Tem que ter os cronômetros, tem que ter lá as pessoas que vão trabalhar, por exemplo, um assistente que vai estar responsável pela zona de penalidade, né? E principalmente o quadro, né? Que tem que dar as informações para os atletas, se está com todas as plaquetinhas do quadro para poder colocar na hora de fazer, mostrar as fotos que os atletas já cometeram, né? Quantas faltas estão tendo, essas informações super necessárias, né? E se questão por exemplo, inclusive o próprio abastecimento, ele olhar se está tudo ok também, porque vai ter que ter toda a estrutura na responsabilidade dele para ele é, fazer o desenrolar da competição. E também a reunião posterior, que é super importante para analisar casos em que, por exemplo, um determinado local, o árbitro, em determinada área, o árbitro não deu falta e os outros todos deram falta, né? Dessa natureza, para analisar e olhar, né, assistir de resumo de cada um, justamente para ver o que é que aconteceu em cada local desse, né? Por que que foi julgado daquele jeito, porque a quantidade de faltas, e também para ver a consistência de trabalho dos árbitros, para ver se houve uma boa consistência ou se essa consistência pode ser melhorada, ok? Acho que o Flor está trazendo um pouquinho de como é a vida real, a vida como ela é, né? Então, assim, muitas dessas questões aí de área de abastecimento e outras áreas que seria responsabilidade também, ou de fato, do árbitro geral de percurso ou de pista, né? Quando tem uma prova de marcha, normalmente os envolvidos na marcha acabam fazendo esse olhar também, né? Mas essas aqui que estão listadas é muito importante ter em conta para o exame. Os árbitros de marcha atlética, eles devem estar presentes e participar nas reuniões prévias à prova, seguir as instruções recebidas por parte do árbitro-chefe da marcha, exibir uma raquete amarela a um atleta que esteja infringindo ou desenrolando a prova, uma técnica que está próxima a fazer uma infração real da regra, e registrando essa ação na sua folha de registro individual, ou naquela súmula individual do árbitro de marcha, encaminhar, né, uma proposta de desqualificação a um atleta que infrinja as regras, preencher o formulário do cartão vermelho de forma correta e transmiti-lo ao secretário com a maior brevidade possível. Estar presente e participar nas reuniões posteriores à prova. Newton, quer fazer o comentário? Essas obrigações, esses deveres, essas ações fazem parte também daquela questão ética que nós vimos
já nas aulas anteriores, desculpe, nos encontros anteriores. Estar presente, pontualidade, né? Participar disso, receber, estar atento às informações que o árbitro-chefe vai nos passar. Florenilson, você é o árbitro 2. Ganso, você é o 3. Guilherme, você é o 4. Um mapa, um dibujo de la pista, um desenho da pista ou do circuito, né? Aonde vou me localizar, enfim, ter todo o material necessário. No caso, o material aqui, ele faz referência ao material literalmente de trabalho, são as raquetes amarelas. No caso, as raquetes amarelas, somente as raquetes amarelas. O árbitro de julgamento não usa, né, a raquete vermelha. Essa é exclusiva ao árbitro-chefe. Então, ele pode ter no seu kit, né, como eu tenho aqui, o jogo completo, duas amarelas e uma vermelha. Mas na ação de julgamento, só vamos usar as raquetes amarelas. E vou usar ela quando o atleta está próximo de infringir, tem uma certa dúvida não merece uma proposta, mas uma advertência. Então, é nesse momento que eu vou agir com esse atleta com a raquete amarela, com o símbolo correto da possível falta que ele está cometendo. E essa ação eu devo registrar na folha minha, na minha folha individual. Eu, Newton, tenho o costume de ter uma outra folha à parte, porque muitas vezes eu olho o que está acontecendo, como é que eu costumo agir? A prova começa e eu procuro ver. Quando o atleta erra, esse erro é visível. E eu já de cara já anoto o número do atleta que me chamou a atenção. Opa, me chamou a atenção algo aqui nele, deixa eu confirmar. Mas eu sei que daqueles 20 atletas, o número 12 e o 8 me chamaram a atenção. Eu vou dar mais atenção a eles na próxima. Vou olhar todos, mas nesse borrão eu destaquei, talvez, não sei, deixa eu confirmar, esses dois atletas. Então isso me ajuda, um borrão, uma folha, que depois eu vou jogar fora, mas me ajuda facilita o meu controle. Do meu jeito, eu não olho para a folha, olho para frente e anoto. Eu consigo, tenho esse hábito de fazer isso, eu consigo me acertar com essa dinâmica, mas eu faço dessa maneira. Ok, o atleta continua infringindo ou de forma muito grave infringe a regra, eu vou encaminhar a proposta. Aqui, como a Claudinha comentou, não é exibir, ele não exibe nada, ele não mostra nada. Ele vai preencher, né, esse formulário, esse cartão, essa proposta de desclassificação e vai encaminhar ao árbitro-chefe, ao secretário, mas com todas as informações necessárias que compõem essa proposta de desclassificação, que é a prova, que prova nós estamos. Normalmente a logo da competição, a marca da competição já está. Mas eu preciso completar com outras informações. É a prova, 20 quilômetros masculino. Opa, quilômetros é na rua. 20.000 metros, opa, é na pista. O número do atleta, o número dele, né, ou está na frente ou está atrás, na frente vem o nome, né? A falta que ele está cometendo é só o motivo, né? Ou é a flutuação, perda de contato ou falta de extensão, ou no caso, flexão do joelho. Anotar a hora que isso aconteceu, o momento que eu estou encaminhando ao secretário, ao árbitro-chefe, também anotar o meu número. Lembram que eu indiquei lá na reunião, fui indicado, né, a Claudinha estava como árbitra-chefe, Newton, você é o árbitro número 1. Então, eu vou marcar na minha papeleta árbitro número 1 e também, mas um legível. Lembrem da sugestão que os colegas comentaram de ter um gabarito da letra, da forma que os colegas marcam os números. Bem interessante, vou adotar isso, Ganso e José Júlio. Vasco. Com isso, a gente consegue identificar literalmente o número do atleta, a hora enviada, o número do árbitro. São informações legíveis extremamente importantes. E, por final, a assinatura, né? Eu aconselho, né, por mais que a gente coloque o número, também colocar o primeiro nome e uma rúbrica, tá? Que às vezes facilita para o árbitro secretário, né, essa busca para trazer essa informação à súmula geral, né? E também
a participar de forma ativa, de forma participativa no encontro final, né? Onde a gente comenta, ó, na minha área, no meu posto, eu observei tal coisa, a torcida estava gritando, o sol estava contra, choveu, tinha reflexo da água, dificultou. São comentários que às vezes podem ajudar a compreender o que se passou. Ah, eu estava na curva, no retorno. Ah, eu estava na pequena descida entre o circuito e o estádio, passando pela rampa de acesso no estádio. Eu estava nessa área bastante complicada. Então, são informações que podem ajudar a compreender o que aconteceu nos diferentes pontos de julgamento. Obrigada, Newton. Só sinalizando, voltando a frisar essa questão da tradução por uma inteligência É. artificial, né? Então, os textos são escritos em inglês e depois essa inteligência artificial faz as traduções para o espanhol, para o português e para as outras línguas. Então, sempre que tenham dúvida, isso também ocorre quando a gente tem dúvida em relação às regras, a gente vai sempre para a versão em inglês para verificar, que é o encaminhar, né, a proposta de desqualificação. Então, retomando aqui. Os assistentes do árbitro-chefe da marcha. Nas principais competições de marcha atlética, deverão ser nomeados 2 ou mais assistentes do árbitro-chefe. Também poderão ser nomeados para outras competições. Os assistentes do árbitro-chefe da marcha devem apenas ajudar com a notificação de desqualificações e não devem agir como árbitros de marcha atlética. Quando nomeado, o assistente do árbitro-chefe da marcha deve estar presente e participar nas reuniões prévias à prova, seguir o plano operacional da prova e as instruções recebidas da parte do árbitro-chefe da marcha, desqualificar um atleta de acordo com as instruções do árbitro-chefe ou do secretário, informar o secretário do horário da notificação de qualquer desqualificação, estar presente e participar nas reuniões posteriores à prova. Flor? Bom, isso aí as duas primeiras situações, né, presente e participar das reuniões, já falamos sobre os atos que participam, né? E o plano operacional de corrida e instruções recebidas do juiz-chefe também, os atos também, ver isso. Agora, desqualificar o atleta de acordo com as instruções do juiz-chefe ou secretário. Claro, chegou a quarta proposta de quatro árbitros ou juízes diferentes, né? Vai sobre a instrução do árbitro-chefe ou do secretário, que vai ter essa nota de desqualificação, desqualificar o atleta. Informar o horário da notificação de desqualificação ao secretário. Isso toda vez que a gente tira, tanto como árbitro-chefe ou como um assistente, a gente tem que anotar o horário e informar para o secretário que for o horário da desqualificação do atleta. E estar presente e participar das reuniões posteriores. Sempre vai estar, porque ela é aquela reunião que as discussões que o Newton anteriormente falou, que o que é que aconteceu em determinadas áreas de atuação e por que aconteceu um número de faltas X e outros Y em cada área dessas. Okay? E Obrigada, outras Flor. situações mais Claudinha, importantes, relevantes. Claudinha, Diga, Newton. volte ali, por favor. Isso. O segundo item comenta sobre plano operacional da prova, da marcha, né? Me permitam relatar, ah, em 2016, eu tive a felicidade de ser convidado pela World Athletic para estar nos Jogos Olímpicos nessa função. Eu fui assistente ao árbitro-chefe na prova de marcha. Recordando, Luís Saladi, da Espanha, árbitro-chefe. Peter Marlow, da Inglaterra, secretário. E eu, Newton, assistente ao árbitro-chefe brasileiro. A nossa pronúncia em inglês é similar? É igual? Não.
completamente diferente. Então, qual foi o nosso plano operacional caso houvesse a necessidade de desclassificação de algum atleta? Peter Marlow falava, e eu recordo, nome, país, número, tudo em inglês. Nome, país, número, ele repetia 3 vezes. O Luiz Saladi, o árbitro-chefe, repetia 3 vezes e eu, assistente ao árbitro-chefe, repetia 3 vezes. Ou seja, cada um ouvia várias vezes para ter a certeza de estarmos falando do mesmo atleta a ser desclassificado. Então, pode existir essa questão da pronúncia, é tudo em inglês, mas sabemos que tem sotaque diferente, tudo, e pode confundir. E de repente eu escuto alguma coisa e desclassifico o outro. Olhem a bronca, a guerra, a Terceira Guerra Mundial que teríamos durante uma Olimpíada. Então, esse foi o nosso plano operacional. Luiz Saladi ficou em uma extremidade, eu fiquei na outra, e o Peter Marlow ficou no meio. Ele Saladin mais próximo da chegada. Então, esse foi o plano operacional que pode ser adaptado para qualquer outra realidade quando for usado o árbitro-chefe, mesmo na pista. Obrigada, Newton. E o secretário do árbitro-chefe da marcha. Nas principais competições de marcha atlética e sempre que possível em outras competições, deverá ser nomeado um secretário do árbitro-chefe. E quando nomeado, esse secretário deve estar presente e participar das reuniões anteriores e posteriores à prova, receber as propostas de desqualificação dos árbitros de marcha e registrar as informações naquela ficha de resumo ou na súmula da marcha atlética e ou consultar o sistema eletrônico de recolhimento de dados ou de recebimento desses dados. Informar o operador do quadro de desqualificações de todas as propostas de desqualificação recebidas e as desqualificações feitas. Caso exista um quadro de desclassificações eletrônico, consultá-lo regularmente, de modo a garantir que as informações estão sendo atualizadas e, caso não estejam, solicitar a sua atualização. Notificar de imediato o juiz ou árbitro-chefe e os assistentes do árbitro-chefe de marcha, quando tiverem sido recebidos as 3 propostas de desqualificação de 3 árbitros de marcha diferentes. No caso de 4 cartões, nos casos que exista área de penalização, ou 3 quando não há uma área de penalização. E ali a reunião posterior já comentei. Newton. É bem simples, volta um pouquinho. Isso. Estar presente nas reuniões antes e depois, ouvir as orientações, né? Relatar o que viu, também é importante. Não é porque ele tem outra tarefa que não participa ativamente. É uma pessoa importante também no contexto da prova. Mas, basicamente, durante a prova, né, ter o controle de todas as propostas que chegam, né, a ele e registrar essas informações corretamente na súmula geral. E também essa relação com o quadro eletrônico, quando ocorre, né, é bem, tem que ser rápido, não é que seja rápido, mas tem que ser algo bem ativo. Registrei aqui, olho para lá, opa, já está lá, ou está o símbolo contrário, ou não registrou. Então, estar atento não só à nossa súmula, ao sistema eletrônico. Se não tem o sistema eletrônico, né, o quadro de avisos que vai estar visível aos atletas. E para isso eu preciso informar o árbitro, que é o operador, que é o que vai manusear todos aqueles fichários, os números, colocando bem visível, né, essas informações, né? E sempre estar atento, não só ao quadro, esse manual, quanto a um possível quadro eletrônico quando existe. Ocorreu, aí temos a situação de ter ou não área de penalização. Tendo ou não tendo, recebeu o número mínimo, o atleta X recebeu o número mínimo de propostas, eu tenho que imediatamente comunicar, depois de verificar que não é do mesmo árbitro, né, se todas as informações estão corretas, eu vou comunicar o mais rápido possível ao árbitro-chefe e ou
aos assistentes sobre esse atleta que recebeu 3 ou 4 propostas, né, para ser encaminhado ou não para a área de penalização. E depois, no caso de ter área, se chegou uma 4ª proposta. Extremamente importante esse árbitro, a questão da atenção geral. E quando nós estamos na pista e não temos um sistema eletrônico de informação, nós vemos outros árbitros se aproximando, né, com um papelzinho na mão. Isso é bem simples de ver, bem prático, e a gente já sabe, opa, tá chegando proposta, fica atento aí, Flor. Ó, tá chegando lá. Ó, vai chegar mais uma proposta desse lado. Então, é algo que é bem visível, né, quando ocorre, porque o estafeta, o árbitro recoletor, vem com esse material nas mãos. Não é fazendo um sinal tipo bandeira de torcida, não é isso. De forma discreta, mas é visível para nós que estamos na prova. Obrigada, Obrigado. Só Newton. para só para complementar aí, o secretário também tem que, quando ele recebe o material, se por acaso ele não está entendendo a informação, muitas vezes o árbitro não coloca alguma informação que é importante para estar na nota de desclassificação, ele tem que devolver para o árbitro, porque ele tem que ter absoluta certeza do que está escrito lá. Então, ele tem que devolver, devolve lá para ele, pede para ele preencher corretamente, e não faz ação nenhuma também. Tem que tomar cuidado com isso, tá? O árbitro, o secretário tem que estar atento a esse tipo de situação também, ok? Obrigada, Flor. E os operadores do quadro de desclassificações ou de desqualificações? Nas principais competições de marcha atlética e sempre que possível em outras competições, deverá ser nomeado um oficial encarregado dos quadros de desqualificações. Estes quadros podem estar disponíveis de diferentes formas, ou manual, como aquelas fotos que mostramos de Cali, em que o Flor preparou, ou de forma eletrônica, que são aquelas disponibilizadas, por exemplo, pela SEICO. Quando nomeado, este operador do quadro de desqualificações deve receber e seguir as instruções do árbitro-chefe relativamente ao método de operação do quadro de desqualificações. Quando notificado pelo secretário, deve, de imediato, quando existir um quadro manual, escrever ou colocar os marcadores vermelhos e, se possível, exibir também o símbolo da infração, se é por flutuação ou por flexão de joelho, nos espaços em branco relevantes ao lado do número do dorsal do atleta infrator. Quando existir um quadro eletrônico, introduzir os cartões vermelhos ou as propostas de desqualificação e, caso o sistema o permita, também exibir qual é esse símbolo da infração, ao lado do número do dorsal do atleta infrator, no quadro onde ele insere, né, os dados específicos. Verificar de forma contínua com o secretário que as informações em todos os quadros de desclassificações ou de desqualificações são as mais recentes, ou seja, se está tudo atualizado. Caso contrário, garantir a atualização das mesmas. Newton? Sou eu? É Newton? Não, bastante, Era Flor. bastante. Era Flor, É Flor. flor, é flor. Vai lá, Bom, Flor. quadro, né, é a nossa vida real, para dar informação para os atletas, vai depender da quantidade de atletas, terá um ou mais quadros, né? Porque tem que cobrir toda a quantidade de atletas que tem, né? O operador do quadro deve estar sempre em sintonia com o chefe e com o secretário, porque as informações vão sendo passadas para ele e ele vai colocar essas informações de forma visível para os atletas. Então, quanto mais o quadro tiver visível, melhor, e quanto melhor tiver essa informação, melhor para os atletas. É claro também, é claro que nós estamos falando de quadros manuais, né? Quando se tem o quadro, esse aqui é no caso do operador, né? No caso do manual, vai ter que ter os quadros, né? Um tabuleiro, né? E, claro, quando existe o eletrônico, né, tem que introduzir os cartões vermelhos que permitem. Isso aí já é feito de uma forma eletrônica, né? E o símbolo da infração
vai estar sempre ao lado. De todas as formas, é importante que se tenha o símbolo da infração do atleta, no quadro, aliado ao número do dorsal dele, para que seja a informação correta. E também, né, está sempre conversando com o secretário sobre essa questão da informação estar sendo correta, estar sendo atualizada, para não perder informações que o atleta poderia receber do quadro. Ok? Obrigadão. Newton, quer fazer algum comentário em relação a essa lição da World Athletics? Não? Ganso, quer fazer algum complemento? Foi tudo muito bem falado, portanto, concordo com o que foi dito, portanto, nada a acrescentar. Obrigada, José Júlio. Não vi se o Sim, José. também concordo, tudo foi dito, sempre verificando regularmente no quadro das classificações que são colocadas as informações todas no devido momento. Obrigada. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui só um exemplo do que foi para o Gold, né? Essa planilha em Excel, ela foi distribuída para a prova ouro, onde tinham 3 atletas, por exemplo, para serem vistos no vídeo 1, 2 atletas no vídeo 2, um atleta no vídeo 3, mas como o Ganso compartilhou hoje aqui conosco, né, aquele slide que foi passado pela World Athletics, serão 20, me corrijam, 20 vídeos, provavelmente só um atleta de cada um dos vídeos, e o que é mais importante, né, vai estar uma opção ou uma coluna dizendo se vai estar tudo ok, e só uma coluna dizendo se o atleta não estava bem, seja por flutuação, seja pela flexão de joelho. Não vai ter aqui separado para dizer se foi uma falha por flexão de joelho ou por flutuação, né? Quando vocês receberem, se receberem essa folha, que não vai ser nesse modelo, vai ser mais simples, e vocês não têm uma impressora para fazer a impressão, eu vi que algumas pessoas, uma pessoa colocou no chat, não tem problema, visualizem como está essa folha, façam, né, imitem essa folha numa folha em branco e tenham também folhas em branco para outras situações que precisem, que vai ser permitido, né? Ou imprimam mais de uma se vocês têm a opção de imprimir para ter uma reserva para qualquer situação. Mas lembrem que vocês não vão ter tempo de passar isso a limpo, e nem é essa a ideia. A ideia é só de vocês clicarem o que vocês estão vendo, para quando forem para inserirem lá no sistema, o que vocês anotaram na análise de cada um dos vídeos. Então, agora a gente Claudinha, vai. Claudinha, Diga, Newton. não feche, me Tá, permita um minuto só. claro. Teve, após a prova, eu cheguei inclusive a conversar com o José Júlio, e algo que me chamou a atenção e eu alerto todos. Nós, semana passada, tivemos 19 minutos para analisar 31 vídeos, voltar para a plataforma, inserir as respostas, e eu fiz isso faltando 20 segundos para acabar o meu tempo. E eu tenho uma certa habilidade com o mouse, com o computador, tudo isso. O exame de vocês serão 15 minutos e serão 20 vídeos. Está quase que na mesma proporção, mas e a plataforma dos vídeos permitia rever os vídeos. Eu lembro de um ícone que permitia rever. Eu não fiz isso, voltei para a plataforma TestWe para inserir as respostas. Não aconselho a rever, por uma questão de tempo, né? Então, tenho isso em mente, que é visualizar, abaixa a cabeça, anota. Terminou o 20º vídeo, regressa rapidamente para a plataforma TestWe para inserir as respostas, porque vocês vão ter 15 minutos. Dentro da proporção aqui, está muito próximo. Então, não perder tempo, inclusive
Porque esse tempo já começa a contar quando vocês estão fazendo aquela. Desculpe, não, eu já ia falar naquela identificação. Não, a prova começa e agora fiquei na dúvida. Ganso, me ajuda aqui. Portanto, o tempo disponível é 20 minutos, incluindo o protocolo de acreditação. Portanto, a prova, o tempo começa a contar assim que Não, nós clicamos na abertura da prova, portanto, que tem incluído, portanto, o protocolo de identificação identificação. do Isso, ambiente, essas coisas todas. Uh, identidade. no nosso caso, nós tínhamos, eram 31 imagens, portanto, o objetivo de visualizar 78 atletas. Como cada um tinha 3 respostas, havia 234 respostas possíveis. Dessas 234, tínhamos que escolher as 78 que achávamos corretas. Portanto, no caso agora, são 20 imagens com um atleta por cada imagem, portanto, 2 respostas possíveis, num total de 40 respostas possíveis para escolherem as 20 corretas. A coisa está mais facilitada, portanto, tem uma diferença de 5 minutos, mas mesmo assim, concordo com o Nilton, não há que perder muito tempo e há que ser expeditos na questão do protocolo. O protocolo tem uma série de caixinhas para concordarmos. Não vale a pena estar a ler aquilo tudo, porque nos testes prévios já tivemos a ocasião de ler, já sabemos o que é que aquilo diz, portanto há que avançar rapidamente para o início dos vídeos. Uma pergunta da Graciela, sim, dentro do tempo previsto para a prova, tem que retornar na plataforma e colocar a sua análise, aquilo que colocou na folha, né, passar Exatamente, para a plataforma. dentro do tempo, os 15 minutos, portanto, é para o protocolo de acreditação, para sacarmos o link para o browser do computador e visualizar as imagens, escrevermos as nossas respostas numa folha, portanto, será uma folha com 20 linhas, com 2 colunas, uma para o verdadeiro e outra para o errado, e depois disso voltarmos à plataforma e imputarmos as nossas respostas no formulário que o Teste.ui nos disponibiliza. De qualquer forma, já aviso a todos, tenham essa folha, seja ela impressa, seja ela construída por vocês, desenhada, anotem de uma forma muito clara as respostas de vocês e guardem esta folha para qualquer situação. Tá? Isso é muito importante. Eu vou passar agora os 4 vídeos que o Newton preparou para hoje. Vocês têm o link no chat, como a gente tem recomendado, tenham essa possibilidade de abrir, porque vai aparecer na velocidade normal da gravação. Eu vou compartilhar aqui no Zoom, nem sempre faz na velocidade real da marcha, às vezes é uma forma mais lenta, mas já tenham uma folha em branco para vocês anotarem. Se o atleta do primeiro vídeo ele está ok ou se ele fez alguma infração. Aqui ainda a gente está fazendo o exercício ou de flutuação ou de joelho, né, para a gente poder estar discutindo aqui, mas não coloquem no chat, tá? A gente já vai abrir enquete depois que rodar os 4 vídeos, 4 vezes cada um dos vídeos. Vou estar compartilhando aqui com todos.
Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, agora para o primeiro vídeo, para o vídeo 1, coloquem o que vocês acham, se foi ok, se fez alguma infração, se foi por flutuação ou por flexão de joelho, aquilo que vocês anotaram no papel sobre o primeiro vídeo. Mais um pouquinho. Lembrem, a gente não tem como saber quem está respondendo o quê. Esse é um momento importante de treino. Coloquem a opinião de vocês. Vou finalizar. Vamos ver o que traz aqui. 31% optou em dizer que o atleta estava bem, 48% que estava fazendo uma falta como flutuar e 21% colocou que estava fazendo alguma falha de flexão de joelho. Flor, quer fazer algum comentário? É o número, eu daria assim, na realidade seria ok, eu daria um amarelo para flutuação, certo? Mas não daria falta de flutuação ainda não. Daria um amarelo. Newton? Eu acompanho, Flor, uma proposta, num primeiro momento, uma advertência por perda de contato, flutuação, e se ele insiste, né, não seria o caso de com esse vídeo, na minha opinião, uma proposta direta, mas mereceria, sim, uma advertência por perda de contato. José Júlio? A minha primeira impressão era que seria uma proposta de desclassificação por flutuação. Aquela primeira ideia que me deu. Obrigada. É Ganso? Sim, eu também acho que seria para uma proposta de desclassificação por suspensão, flutuação, mas obviamente que a primeira ação seria sempre a raquete amarela. Obrigada. Então, vamos colocar aqui. Agora, para o segundo vídeo, o que é que vocês escreveram ali? Se está tudo ok? Se foi uma falta por flutuação, se foi uma falta por flexão de joelho, ou se vocês estão visualizando isso, né? Vou fechar a enquete. E aqui 14% colocou que viu alguma falta de flexão de joelho, mas 86% colocou que o atleta estava executando bem a marcha. José Ganso? Eu concordo com os 86%, portanto não vejo qualquer falta, quanto muito é falta de jeito que o atleta possa ter, mas em termos regulamentares não vejo qualquer irregularidade. Obrigada. José Dias, eu chamo de José Júlio porque durante muitos anos eu chamei de Júlio, mas José Dias. É o meu nome, José Júlio também. Eu também não vi qualquer motivo para falta para Raquel. Portanto, neste caso, para mim estaria bem, regulamentarmente. Obrigada, Newton. Eu acompanho os irmãos lusitanos, não vi nada no atleta. Talvez falta de jeito, está começando, mas sem nenhuma falta. Flor? Não tem falta não. Estava lento, mas não estava fazendo falta não. Tá ok. Beleza. Vamos para o terceiro vídeo. Podem anotar o resultado que colocaram. Ainda aberto, podem colocar. Vou encerrar. Aqui nós temos 50% colocou que estava ok, 14% que tinha alguma falta por flutuação
e 36% percebeu alguma flexão de joelho. José Dias, quer começar? Sim, eu para mim não daria nada, não é? Neste caso estava tudo bem, não é? Sem qualquer, digamos, proposta de classificação, quer por flutuação, quer por flexão. Portanto, para mim estaria bem. Flor? Mesma coisa, também não daria falta, não. Ok. Ganso? Eu, quanto muito, daria uma raquete amarela por flexão. Parece-me que há ali uma ligeira flexão, embora não me parece que seja merecedora de cartão vermelho direto. Mas uma raquete amarela eu dava. Newton? Eu não, para mim estaria ok, sempre marchando correto. Mas me permitam, e até eu coloquei, mandei esse de propósito. Um atleta com a camisa amarela, um circuito de rua, vocês estão julgando e vocês olharam aquela pessoa do lado de fora correndo Correndo. junto com o atleta, à mesma velocidade, junto, gritando: Vamos, você está terminando, você está completando, vamos lá, estou te ajudando, meu irmão. Fariam alguma coisa? Comunicariam alguém sobre isso? Ou pode isso? O circuito é de rua, ele está na calçada, não está não está dentro do circuito, está do lado, depois da grade. Isso é ajuda? Caracteriza ajuda, assistência? Eu até, isso foi de propósito, essa a ideia desse vídeo, Claudinho. Pegadão. Deixa eu colocar para o último. Se eu sou árbitro da prova, eu vou berrar para esse senhor: Ei, amigo, você não deve fazer isso. Você não disse não pode, eu diria: você não deve fazer isso. Você pode prejudicar seu atleta. E eu A faria gente isso. abrimos os comentários depois. O Isso. quarto vídeo está aberto na tela para colocarem o que vocês anotaram na folha. Ainda aberto, está faltando gente colocar. Vou fechar. E a gente tem que 33% entendeu que a técnica estava ok, 44% entendeu que teve alguma flutuação e 22% alguma flexão de joelho. Newton, quer começar comentando? Eu concordo com a maioria, mas seria um caso de uma raquete amarela, uma advertência nesse primeiro momento. Para mim, eu não enviaria logo assim, de imediato, uma proposta. Primeiro, uma proposta, uma advertência por perda de contato. José Dias? Ora, a minha primeira impressão, neste caso, era de uma proposta de desclassificação por flutuação, né? Não haveria a flexão, não vi nada aí. Mas admitia também que pudesse mostrar-lhe uma raquete amarela também por flutuação. Portanto, fiquei aqui um pouco na dúvida, mas a minha primeira análise seria para uma proposta de desclassificação, neste caso. Cada. Flor? Eu daria uma amarela, né? Justamente porque ali ficou uma duvidazinha na hora de observar. Daria o amarelo, a gente tem sempre a segunda oportunidade de olhar, né? Se for não for na última volta, né? Então, daria um amarelo. Não teria Cada. a flutuação direta. Ganso? A minha opinião é, em termos de considerar isto como um teste de vídeo cuja resposta está bem, está mal por flexão ou está mal por suspensão, a minha resposta aqui seria está mal por suspensão. Embora, como é recomendado, mostraria sempre uma raquete amarela por suspensão na primeira oportunidade e na segunda oportunidade, se não houvesse correção daquilo que foi observado da primeira vez, portanto, emitiria o cartão vermelho. Obrigada.
Então, hoje são os 4 vídeos. Amanhã a gente não tem a sessão, nem sábado, nem domingo. Retornamos somente na segunda-feira. Minha sugestão a todos: revisitem a página da Brat, onde tem vários exemplos de vídeos, e vejam, revejam, façam uma nova folha, esqueçam o que vocês colocaram, façam uma folha em branco novamente e façam uma nova análise de cada um dos vídeos para treinar, né? Treinar a vista. Isso é muito importante. Existem os vídeos que foram compartilhados pelo Jeff, também na seção da World Athletics. Esses vídeos também podem ser utilizados para treino. Então, aproveitem esses 3 dias, que é amanhã, sábado e domingo, para fazer esse treino, né, e essa revisita nas apresentações, incluindo na apresentação da World Athletics. São slides, diapositivos muito importantes, com algumas informações, né, de que quem fez essas apresentações também deve ter feito a prova, e estão lá várias das questões que provavelmente vão ser solicitadas para dizer se é verdadeiro ou falso, quais funções são de quem, o que é que consta, o que é que não consta, né? Então é muito importante fazer essas revisitas. No Entendi. caso, a Tânia está perguntando, era Isso. disso, Newton? É. Não, na Pode verdade, eu falar. entendi. Quanto à questão que a Tânia nos trouxe aqui, essas explicações que nós comentamos são vivências, alguma experiência nova, amarela direta, proposta direto, uma advertência primeiro. No caso do exame, não mensure a se a gravidade ou está certo ou está errado, apenas isso. Não mensure se seria errado pouco ou errado muito, uma plaqueta amarela ou um cartão vermelho. Não mensure dessa maneira. Aconselho a olhar, ou está bem ou está mal. Não tem, vocês não vão ter outra opção, né, nas respostas. Tá bem? Ou seja, eles não vão estar colocando no enunciado, provavelmente não será isso, se vocês estariam mostrando uma raquete amarela ou se aquele vídeo vocês já dariam diretamente uma proposta de desqualificação. A ideia é justamente essa. Se vocês, naquela posição que vocês estão analisando o vídeo, imaginando que o atleta está passando na frente de vocês, se é tudo ok para aquela técnica ou se alguma coisa não vai bem. Essa é a ideia. Isso? Olha, eu Diga, diria, Ganso. eu diria que no caso de nós mostramos uma raquete amarela quando o atleta, a progressão do atleta não nos é totalmente agradável. Ok? Quando o juiz não está, o árbitro não está totalmente satisfeito com a progressão do atleta, deve mostrar uma raquete amarela. O que quer dizer que é uma situação que o atleta não vai bem. Portanto, ou seja, aqui eu diria que tanto a situação de raquete amarela como de cartão vermelho, ou seja, estar mal um bocadinho ou estar mal um bocadão, está sempre mal. Portanto, Isso. Não, é que a questão que a Tânia levantou é importante, porque cada um que vai fazendo os comentários está fazendo um comentário da vida real, né? O que faria? Eu aplicaria direto uma proposta de desclassificação, ou eu primeiro mostraria uma raquete amarela, depois, se continuasse assim, aí sim emitiria uma proposta de desqualificação. Mas para a prova, a preocupação aqui da Tânia é justamente essa: o que fazer no momento da prova, se não estamos falando da vida real nesse sentido, de que a gente tem todo esse tempo para, né, mostrar uma raquete amarela e depois tomar uma outra decisão, né? Estar bem ou não estar bem. É isso, Ganso? sim, na minha opinião, eu acho que é isso que se pede. Obrigada. Então, Embora, embora, embora por vezes a gente pode dizer, bom, quando mostramos a raquete amarela, o atleta não está totalmente mal. É verdade, mas também não está totalmente bem, não isso. é? Obrigada. É, Guilhermo falou, claro, Tânia, tem mais. Tá.
tranquilinho. Obrigada, Guilhermo. Então, novamente, agradeço aqui a dupla brasileira, a dupla portuguesa e o nosso argentino brasileiro, que vale por todos os países da América do Sul, Guilhermo. E nos vemos novamente segunda-feira, no mesmo horário. Se eu atrasar para colocar a informação do link, lembrem, é sempre o mesmo link e sempre no mesmo horário que a gente entra, tá bom? Gente, um beijo grande. Bom final de semana a todos. Boa noite a todos. Bom final de Fiquem semana. bem. Saludos. Graças, Guilherme. Obrigado. Boa noite, amigos da Márcia. Boa noite. Ok. Tchau, tchau. Boa noite. Sara. Até a próxima. Tchau. Boa noite, obrigada.